Estamos de volta no Ação e Reação, nessa terça-feira de calor senegalês na Baixada Santista. Hoje com dois amigos aqui, empresário, comerciante, advogado João Vilela e também como advogado, diretor juiz da Santa Casa, Aldo Santos Pinto. Hoje é um programa que eu estou bem à vontade, né? Mas às vezes o programa que você fica bem à vontade, você pode, né, cometer algum lapso, né? Então, tomar cuidado hoje, porque estou com dois amigos meus aqui, né? E vamos ler, Bolsonaro vai fazer um decretinho que facilita a posse de arma, não é o porte, hein, gente? É a posse, para você ter em casa, mas tem que ter uma série de regras, ter uma ficha limpa, etc, fazer curso de tiro e tal, né? Então, nós vamos escutar, temos que ver essa questão. 13ª noite de ataques no Ceará. Nossa, o Pai Ciro, segundo o João, é o Pai Ciro, né? O João apelidou ele de Pai Ciro aqui no programa. O Pai Ciro falou que estava tudo bem no Ceará, acho que não está tão bem assim não, né? Mas vamos discutir. Incêndio em Santos, sem vítima. Rua Paraná, com Monsenhor de Paula Rodrigues. Bombeiro foi lá e resolveu, mas foi um incêndio de grandes proporções para um apartamento. Num apartamento danificou bastante, né? Bom, dançarino Gilson de Paiva Ribeiro, estava passeando, tal, apanhou, é alvo de homofobia, né? Estava no show do Alok, na madrugada de domingo, na Arena Litoral Music, lá de festival na praia de Tararé. 3h30 ele preparava para ir embora e um grupo bateu nele. Pô, deixa o cara fazer o que ele quiser, né? Se o cara é gay, não é gay, é homem, mulher, mas brincadeira, né? A gente já tem na sociedade moderna essas coisas, né? Também nós vamos discutir aqui artista, olha que bacana, Detetive Azul, as crianças adoram, né? A Letícia Braga e a Nicole Orsini, né? A Detetive Sol e a Bruxinha Berenice estiveram na Santa Casa, capitaneadas pelo Aldo, a convite do provedor aí, Ovaldo, né? E depois nós vamos ter as fotos, né? Que bacana, foram na área de oncologia, animaram o hospital, né? E com certeza isso é uma coisa muito importante, né? A terapia com os animais, né? Desde que sejam vacinados, banhados, também é muito bacana no hospital domingo, um sol, crianças lá com tumores, né? Tristes, famílias, de repente vão artistas lá gratuitamente. Temos as fotos aqui também. Hoje é o dia do compositor. Dia do adulto, olha que bacana, dia do adulto. As crianças não... Obrigado pela audiência das crianças, mas é mais adulto que vê o programa, né? E dia da padroeira do Guarujá, dia de Santo Amaro. Olha que bacana, dia de Santo Amaro, dia da padroeira do Guarujá, que eu adoro tanto o Guarujá. Parabéns ao Guarujá, que está em festa hoje, né? Bom, temos também... O Bolsonaro voltou atrás, Brasil continuando no Acordo de Paris. O Bolsonaro, às vezes, fala umas coisinhas que não deve, tá? Mas, no fundo, ele está aberto ao diálogo, né? Mas o Acordo de Paris, o Bolsonaro concordou em manter o Acordo de Paris. E uma tartaruga marinha foi encontrada boiando no Mar de Santos, vítima de uma embarcação, né? Às vezes não tem culpa, o cara está numa embarcação, passa a tartaruga e tal, mas é triste, né? Triste a questão do plástico na cidade e tal. Mas enfim, você pode participar do programa que está sendo transmitido agora ao vivo, também às 11 horas da noite e na segunda reapresentação às 1h da manhã. E se você quiser mandar perguntas para o Dr. Aldo Santos Pinto, diretor jurídico da Santa Casa, advogado, pós-graduado, está aí, 99711-5545 pelo WhatsApp. Se você quiser mandar perguntas para o João, tal, também 13 para quem é fora da Baixada, 99711-5545. Lembrando que você pode também ver o nosso programa pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, ampliando bem, né? E também o www.tvcomsantos.com, nesses horários, 1h15, 11 horas e 1h da manhã, né? Queria agradecer a participação do Dr. Aldo, né, que mais uma vez aceitou o convite e que a gente faça mais um programa que as pessoas possam gostar, né? Boa tarde, meu amigo Eduardo Filetti, um ótimo 2019 para você, para todos os telespectadores, ao João Vilela também, que já foi apresentado. O programa de hoje com o João Vilela certamente será um programa sensacional. E finalizando esse boa tarde, o registro dos nossos bombeiros da região, os nossos heróis bombeiros que estão sempre atentos, e tenho certeza que a população se sente muito segura com todos eles que estão aí atentos a todo momento. João Vilela. Boa tarde, uma honra fazer com o Dr. Aldo, aprendo muito com o Aldo, brinco com ele e falo, olha, Aldo, 1 minuto antes, 2 minutos antes contigo conversando, eu já aprendo muito, um prazer estar com vocês aqui, Aldo, um prazer estar com vocês.
João está combinando a roupa comigo, eu venho de azul, ele vem de azul, mas a gente não faz combinação não, mas já vários programas... Não tão sofisticado, né, doutor Filete? É que você já está no comércio, está na design, 2 lojas, correria, né? Correria de verão, muitos turistas na cidade. O João tem umas fotinhas, mas as fotinhas aí, umas fotinhos da cidade, se quiser passar aí, o João quer comentar sobre a cidade, ou daqui a pouquinho a gente passa. Aldo, questão do Ministério do Trabalho, né? O Bolsonaro quer, de uma certa maneira, extinguir o Ministério do Trabalho, que, pelo meu entendimento, você pode ter entendimento melhor, o João também, né? Ele quer que os juízes do trabalho voltem para a Justiça Federal, né? Ou seja, que não tem uma vara específica do trabalho, né? O que você acha disso? Os advogados estão chiando aí, né? Mas o que você acha dessa questão? Olha, Eduardo, quando se fala em extinção da Justiça do Trabalho, eu não acho isso produtivo em termos de defesa do trabalhador, em termos de defesa também dos direitos das empresas. Nós temos uma justiça, ela é federal, mas ela é uma justiça especializada do trabalho, ou seja, o juiz federal do trabalho não vai decidir sobre um arresto de um navio, por exemplo, ele é especialista no direito do trabalho. Então, quando se fala em extinção de uma área que é especializada, me preocupa, evidentemente que me preocupa. Da mesma forma, quando fala, está nas manchetes de hoje, sobre a extinção, suposta extinção das varas de acidente do trabalho, que também são varas específicas, especializadas, né? Então, eu não conheço o projeto. Então, também opinar por opinar, né, é óbvio, se eu tiver que opinar se eu sou a favor ou contra a extinção da Justiça do Trabalho, o Filete me conhece, eu não fico em cima do muro. Eu sou contra a extinção da Justiça do Trabalho. Agora, se o projeto é eliminar prédios, diminuir a quantidade de funcionários por alguma situação econômica, tem que se avaliar isso. Se é trazer esses juízes federais, especialistas do trabalho, para dentro dos prédios da Justiça Federal, será que é esse o projeto? Então, eu ainda não conheço a extensão dessa ideia divulgada nos jornais, mas já antecipo, se for simplesmente a extinção da Justiça do Trabalho, eu sou contra essa extinção, não por simbologia, não, porque essa justiça ela é especializada no direito do trabalho. Ela tanto verifica o direito do trabalhador quanto o direito da empresa nas questões, nos litígios que são colocados em juízo. João Vilela, a tua opinião sobre essa... Eu tenho uma opinião um pouco diferente do Aldo, até por ser empresário também, então eu conheço casos e mais casos, sabe como é que funcionava a Justiça do Trabalho, como funciona a Justiça do Trabalho, as leis trabalhistas, que viraram, na realidade, uma forma de capitanear facilmente dinheiro. Quantas vezes não viram casos, ou passaram por casos, de pessoas que vão até a Justiça do Trabalho e você acaba feito todo o trabalho certinho, feito tudo como a legislação manda, e acaba perdendo ou tendo que fazer um acordo para resolver aquela questão. É muito comum isso. Aliás, tem uma série de regras que não ficou nem definido, por questão até legislativa, não é só a questão da Justiça do Trabalho, mas você não consegue nem definir exatamente, nenhum lugar de trabalho sabe uma série de regras, porque é quase uma loteria. E aquilo virou, vou ser um pouco mais chulo, virou uma feira. Não querendo desagradar a feira, porque eu sou comerciante e respeito muito a feira, mas no sentido de quem dá mais, quem dá menos, virou algo que não é questão do direito, virou uma questão de só vantagens. Agora melhorou, na meu ponto de vista, a questão de ser Justiça do Trabalho é que ela é muito cara. Nós pagamos, todos nós, independente de quem pague as custas, quem não pague, através dos nossos impostos, inclusive o seu imposto de renda, todos os impostos que nós temos, nós bancamos boa parte, porque ela não se mantém. É algo caríssimo, é algo fora de propósito. O ponto de vista é o seguinte, nós temos que ter direito, claro, o trabalhador tem que ter direito, o empresário tem que ter direito, tem que ser feita uma coisa, mas tem que ser equilibrada. Não havia, e ainda não há em parte, equilíbrio nas partes. Esse que é o grande ponto. Então, é claro que o Código Civil, ele é complementar, quando você não tiver uma resolução do seu trabalho, você pega o complementar. Mas nós vamos pegar a origem disso. Vamos pegar a origem, onde começa isso. Claro que é importante, você pega lá Getúlio Vargas, Ministério do Trabalho, CLT, Constituição dos Direitos do Trabalho, que foi baseada totalmente, praticamente, no Código de Lavoro,
de Mussolini, um fascista, um renomado fascista, né? Se nós falamos a palavra renomado para um fascista, um conhecido fascista, como Getúlio Vargas era, no meu ponto de vista, também. E aí o que acontece? Você faz uma forma... O que é o fascismo? As pessoas chamam de fascismo com facilidade muito grande. Ah, fulano é fascista. Se perguntar para aquela pessoa que chamou fulano de fascista, não vai saber o que é fascismo. Normalmente não sabe. Então o fascismo é basicamente o seguinte: é um regime totalitário, assim como o nazismo, o comunismo, são regimes totalitários. Ou seja, tem um ditador que manda nesse sistema. O fascismo, ele pressupõe a manipulação desse ditador. Ele manipula os sindicatos, as empresas particulares, o poder judiciário. Ele manipula. A manipulação é a palavra para você definir fascismo. Aliás, como aconteceu no Brasil, que, no meu ponto de vista, nós tivemos governos fascistas, que ninguém falou disso, que manipulavam e manipulavam há bem pouco tempo toda essa parte. Vocês já ouviram falar em governo que manipulava sindicato? Eu ouvi falar. Governo que manipulava grandes empresas, grandes construtoras, frigoríficos muito grandes, manipulava e dava crédito por um Banco Nacional de Desenvolvimento, que é o BNDES. Quer dizer, essa manipulação, nós tivemos fascismo aqui no Brasil do ponto de vista filosófico, ideológico. Então, esse é o grande ponto. E a Justiça do Trabalho está ligado a isso. Historicamente, é esse ponto. Então, é uma forma de manipular. É o toma lá da cá nessa parte jurídica. Quantas vezes tiveram greves que não eram legítimas? Eram greves políticas, que se manipulavam os sindicatos através dos seus trabalhadores, e dessa forma o Brasil ficou pouco competitivo. Hoje uma empresa multinacional, quando vai vir para o Brasil, ela pensa 20 vezes. Ela olha no seu trabalho e fala: peraí, como é que pode esse país ter regras tão complexas, difíceis, caras? Não vou contratar. Tributária também, pulando de uma outra para uma outra seara. Quando um empresário vem de fora e tenta entender uma regra tributária, ele fala: não, isso aqui não é possível, isso não é adequado, isso não é produtivo, e não vem. E assim por diante. As outras regras também são bagunçadas, mas a trabalhista, normalmente o que acontece? As empresas, o funcionário, primeiro, que ele não quer penduricalho. O bom funcionário quer dinheiro no bolso. Isso é legítimo, isso é certo. Valorizar o funcionário é muito importante. Ele não quer penduricalho, ele não quer essas vantagenzinhas que se conseguem, quer dinheiro no bolso. Porque no final das contas, quem fica com uma boa parte do dinheiro daquele funcionário é o governo, através do FGTS, por exemplo, que te confisca dinheiro todos os anos. Confisca dinheiro. Você recebeu esse dinheiro. O empresário depositou, mas esse dinheiro é seu. E o governo vai lá e não paga nem inflação. Ou seja, é um confisco. E dá esse dinheiro para quem? Para onde vai o dinheiro do FGTS? Para muitos lugares. Casa própria, FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Vai dinheiro para construtoras, vai dinheiro para sindicatos, vai dinheiro para um monte de lugar que não é o seu bolso e você não tem vantagem nenhuma. Então são uma série de regras que nós temos que tomar cuidado, que o Brasil ficou engessado de uma forma que nós temos que mudar isso realmente de uma forma muito maior. Porque a única forma de você melhorar salário, do meu ponto de vista, talvez historicamente, veja na história mundial, só tem uma forma de você aumentar salário, aumentar seu rendimento, aumentar sua condição melhor de trabalho, é a valorização através da oferta e da procura. Muita oferta de trabalho, poucos trabalhadores, obviamente vai aumentar o salário. As pessoas vão pagar mais para ter aquele trabalhador ali. Então, as pessoas se acomodaram. Essa questão, só para complementar que o Aldo falou agora, que foi matéria do jornal hoje, da extinção da vara estadual, não é a vara federal do trabalho, é uma vara estadual, pertence ao Tribunal de Justiça, que ela é ligada a questões do INSS, ou seja, as pessoas pedem revisões, a pessoa, por exemplo, pediu um afastamento, não recebeu, é uma vara nesse sentido, não é uma relação exata, é relativa a trabalho, mas acidentes de trabalho, normalmente é INSS que é a relação, que até me estranha ser estadual, porque deveria ser federal, porque INSS é uma autarquia federal, mas tudo bem, vamos pensar numa outra questão. Mas o ponto é esse, porque ali a grande parte das pessoas que pedem é problemas psiquiátricos, elas alegam depressão, uma série de coisas que são difíceis de você comprovar,
a prova disso é muito difícil, ou problemas de coluna, que todos nós temos, tá? Na realidade, problema de coluna, eu tenho certeza que o Filete deve ter, o Aldo, se não tem, é porque não pesquisou ainda, que se procurar, acha. Depois de 40 anos, você procurar, não tem jeito. Você vai ter lesões que nem sempre levam a dor. Se bater um X na minha coluna, aqui, vai achar que não tem condições, isso, entre aspas, de trabalhar, que estão afastadas, isso, recebendo pelo INSS, mas vão para balada, vão para praia. Balada, João? Não vão? É só ver o Facebook. Você não conhece várias pessoas que estão nessa questão? Quantas vezes você pega e você tem um inchaço na UPA aqui, na UPA Central, por pessoas que chegam lá para faltar no seu trabalho. Dia de Sol é campeão nisso. Campeão. Sabe disso, como é que funciona. Quem é empresário sabe disso. E vai lá e fala que está com uma desinteria. Como é que o médico prova a desinteria? Eu conheço um que é todo rasgado. 2 dias e dá qualquer coisa para ele. Eu conheço um que parecia o corpo do Sylvester Stallone e ela todo rasgado, com a namorada dele bonita, e falava, eu tô com ele porque eu tenho pena. Eu tenho pena. Falava que era drogado, 1 ano de afastamento, 1 ano. E ficou vários tempos afastado. Quem paga isso? Todos nós. Depois não reclama que o país não tem o resto também, não é só por causa disso. O Aldo quer dar tréplica agora, tem que dar réplica. Por favor, desculpa, Aldo. O Aldo falou do direito, da questão da vara especializada. O João já falou da visão do empresário. O João falou da visão do empresário, que tem mais o Aldo. Eu entendo a visão do João. Certamente ele não quis ofender nenhum funcionário da justiça, nenhum advogado. E tem também esse contexto do desabafo do empresário, que certamente já passou por algumas situações que considerou... Tem nada a ver com a pessoa da justiça, Aldo. A questão é basicamente por fatos que ocorrem e não é por culpa do judiciário exatamente, tem uma questão legislativa por trás aí. Não é ele que faz a lei. Você vai entender o meu raciocínio, e sou seu amigo, mas é para não deixar nenhum telespectador desavisado, aquele que pega só a página 3 em diante. Exatamente. Então, o João não está, a meu ver, ofendendo ninguém, nem funcionário, nem advogado. Eu imagino também que há um pouco de desabafo, que deve ter passado por algumas situações que devem ter sido flagrantes e injustas. Todos os dias. Então, só para concluir aí, o Filete chamou de quê, Filete? De réplica ou de tréplica, enfim. Mas não é, aqui é um debate. É um debate, mas cada um tem que defender ideias. Quando o programa tem ideias diferentes, fica melhor, né? Aqui é um debate. Então, assim, eu somar o tempo de estágio e o tempo de escritório, eu tenho já acho que 25 anos trabalhando, respirando o mundo jurídico. E dentro desse contexto, dos quais 15, 16 anos trabalhando junto com o Dr. Écio Lescrec. Que estará aqui na quinta-feira, junto com o Ariovaldo, perguntas sobre Santa Casa e, enfim, toda a logística, a melhora que a Santa Casa teve. Quinta-feira, doutor Écio, vice-presidente do Conselho da Santa Casa, e o nosso provedor, Ariovaldo Feliciano. Tentar retomar aqui o pensamento. Então, vamos lá. Dentro desse período de trabalho, João, o meu nome já atuou em processos que buscam direitos de trabalhadores em mais de 10 mil pessoas. Eu já ajudei, com o esforço do meu trabalho e o grupo ao qual eu estava ligado, mais de 1.500 pessoas a conseguirem direitos trabalhistas. Então eu posso falar com propriedade que dentro daquilo que o meu escritório, o escritório do Dr. Écio defendeu, em nenhum momento nós defendemos artimanhas, malandragens em benefício de alguém e em detrimento de alguma empresa. Passado esse período, eu também passei a prestar serviços jurídicos na área trabalhista para diversas empresas. E vi, sim, diversos pedidos sem pé ou cabeça. Isso é do sistema trabalhista. Contudo, João, com essa recente alteração que teve na lei, as ações que chegam hoje, elas chegam para serem discutidas questões que têm lá algum fundamento. Às vezes sob um ponto de vista equivocado, mas eu vejo hoje as ações trabalhistas, pelo menos aquelas que eu lido, muito mais enxutas, sem aquele exagero, por exemplo, de pedidos de dano moral, de assédio moral, que vinham embutidos em diversas ações, sem nenhum contexto. Então vejo hoje, por força da mudança da lei, da alteração da lei, um pouco mais de equilíbrio no que se pede, né? Nós já tínhamos aqui juízes equilibradíssimos para julgar processos trabalhistas, né? Então, assim, eu entendi o que você expôs
E o meu ponto de vista técnico é o seguinte: fechar a Justiça do Trabalho não vai resolver a reclamação de situações injustas. A aplicação daquilo que já está alterado hoje, com restrições a sindicatos, que muitas vezes tem as pessoas que falam assim, tem sindicato que não defende coisa alguma. Sim. Mas as restrições e as alterações que aconteceram recentemente, elas já trouxeram um equilíbrio para essa relação empregado-empregador. O ponto que nós temos que avaliar é o seguinte: eu não tenho que, nem sabia qual era a pauta de hoje, é importante que o telespectador entenda, não tem pauta, não tem texto decorado, é ao vivo mesmo, é na raça mesmo. Mas eu já li, e quando você vê um gráfico, cada um analisa de um jeito. Eu já vi o custo no Brasil da Justiça do Trabalho e traçaram um paralelo entre o custo da Justiça do Trabalho e o volume de acordos que eram pagos para os trabalhadores. Infelizmente eu não tenho isso comigo, mas era mais ou menos assim. O custo da Justiça do Trabalho era superior aos acordos. Então disseram lá, então é melhor, fecha a Justiça do Trabalho e todo trabalhador que for reclamar, o próprio governo paga, que ainda barato, economiza. Quer dizer, é uma análise muito tosca do que seria... Que muito mais gente vai reclamar, É numérica apenas. Do que seria a proteção de direito, é uma análise tosca. Mas se o que está sendo divulgado como fechamento da Justiça do Trabalho for simplesmente o fechamento de alguns edifícios, que muitos deles são alugados, se for a diminuição de custo, sem eliminar o juiz especialista do trabalho, sem eliminar o funcionário especialista no Justiça do Trabalho, o trabalhador estará sendo protegido, só que no endereço diferente. Então eu tenho muita cautela em sair comentando projetos que ainda não foram divulgados na sua extensão plena. Eu acho precipitado comentar, a não ser isso, a meu ver, que nós estamos aqui debatendo. Mas é exatamente isso, Aldo. Eu concordo com você plenamente. Não é nem parcialmente, é plenamente. Houve um maior equilíbrio. Aí a importância da tréplica. Exatamente. Não, e concordo. Uma vez, um professor que era um desembargador do trabalho, que nem alguns não chamam de desembargador, mas era uma pessoa especializadíssima nessa questão, que era, claro, extremamente favorável ao trabalhador. Uma vez ele me falou o seguinte, falou: João, eu vejo hoje, depois de tantos, quase se aposentando já, a alta dos seus 70 anos talvez, ele falou: João, hoje eu vejo que 50% das demandas o trabalhador estava errado e 50% o empregador estava errado. Foi ele que me passou isso. E realmente é verdade. Nós temos que coibir o mau empregador. E, Aldo, eu falo isso tranquilamente, porque eu já fui presidente de sindicato de empregado. Eu já fui. Estou falando hoje como empresário, mas eu já fui. Eu sei as demandas que existem nos dois lados. Esse equilíbrio que você falou, trouxe mais equilíbrio. A palavra que você falou foi, trouxe mais equilíbrio a nova resolução. É verdade. Mas ainda falta, ou seja, se trouxe mais equilíbrio, é que estava desequilibrado. A gente sabe que aquela balança não estava equilibrada. Tem que punir, talvez até com mais rigor, o empregador eu estou falando, que age errado, que não paga um FGTS. Eu mesmo já vi casos, atuei, não aconselhei em casos, de pessoas de grandes bancos. Aliás, eu acho que o maior banco do Brasil, não vou querer colocar, mas o maior particular do Brasil, que não depositou o fundo de garantia para os seus funcionários, que não recolheu o INSS. Imagina, estou falando provavelmente o maior banco privado do Brasil. Isso é fato. Então, quer dizer, mau empregador tem, e tem que ser punido talvez até com maior rigor. Mas o mau empregado também, porque ele ocupa o espaço de um bom empregado. Ele está ali para fazer uma fraude. Muitos fizeram, agora claro que melhorou, mas usavam de fraude. A fraude era a regra. Se a gente pegar o nome da fraude mesmo, a questão fraude era a regra. Claro que minimizou, melhorou bastante. Mas ainda assim, tem uma série de coisas que são injustas do ponto de vista do direito em si, que nós temos que melhorar. E é o que você falou. Nós temos uma questão que a lei melhorou, ou seja, essa lei veio de onde? Ela veio do Poder Executivo, foi emanada do Poder Executivo, mas foi votada pelo Congresso Nacional. Esse é o ponto. Agora, que eu não tenho dúvida nenhuma que toda máquina judiciária
apesar de aqui embaixo, eu sei que tem juízes, talvez não da Justiça do Trabalho, que pegam do próprio bolso o papel da impressora, a tinta da impressora, para ver a coisa andar. A dificuldade, às vezes, de pessoal, de tudo mais, de infraestrutura. Eu já conversei com um juiz e falei, olha, esse ar-condicionado aqui é meu, eu comprei com o meu dinheiro, está aqui no fórum. Tenho nota fiscal, tenho tudo. Quando eu for embora, eu levo. Vários juízes, né? São pessoas que trabalham muito. Eu vejo juízes, advogados, juízes, trabalham muito. Claro que nós temos que tirar, eu acho, separar o joio do trigo. Esse que é o grande ponto. Tirar essas pessoas que estão usando de artifícios não legítimos em detrimento das pessoas que estão precisando realmente de justiça, de verdade. E é o equilíbrio. É o que você falou. A palavra que você falou é perfeita, algo que é a palavra do direito, né? É a palavra mais importante no direito, talvez seja equilíbrio nas atuações. Eu concordo com tudo isso, João. É exatamente isso. Você tem toda a razão. Então vamos tirar essa pauta do Ministério do Trabalho, né? Uma pauta que discutimos bastante, duas pessoas que entendem bastante dessa área, né? E o Bolsonaro anuncia decreto que facilita a posse de arma, né? Não é você sair na rua com revólver. Eu, se fosse o presidente, não tenho, mas se fosse presidente, eu não daria posse nem porte de arma para ninguém, só para porte de arma para quem realmente pode ter. Mas se fosse pego com uma arma na rua, era 10 anos de cana, se fosse raspado era 15. Ou seja, eu faria lei endurecida. O cara está de bicicletinha com arma, querida, 10 anos. Ah, mas ele roubou a senhora. Isso aí roubou, o juiz vai discutir. É 10 anos de cana já de primeira. Aí melhorava. Agora, do jeito que está, na minha humilde opinião, não dá, né, meu? Porque a população está desarmada e os meliantes tudo armado aí, com arma raspada e tal. Então, é meio complicado. Agora, o Aldo vai discutir essa questão e o João também. Mas não é o porte, não é você sair na rua com um revólver. Isso não existe. Isso é Polícia Federal, advogados que conseguem tal, pessoas que transportam. Meu irmão promotores. Meu irmão teve. Teve, mas não tem mais. Meu irmão, não, todo mundo teve. Ele conseguiria ter, porque ele tem, como eu, os 3 cursos de tal, e ele não tem, ele é ficha limpa, ele provava que ele... Não teria, hoje não teria. Ele conseguiu, ele falou que não quis mais, porque ficou muito caro. Não é só caro, era subjetivo o critério. Sim. Mas tem outras pessoas que conseguem, como, por exemplo, você pode ser um atirador, meu irmão também, você pode ser era a forma de você, entre muitas aspas, ludibriar a lei, você tem que estar desmuniciado, separado uma coisa da outra. Desmuniciado numa região que você não alcance a arma. E indo do lugar até a sua residência. Da residência até o clube de tiro. Se você falar, olha, onde você está? Eu estou no interior de São Paulo, o clube de tiro é ali na esquina, você já era. Já era. E é uma coisa só importante para falar. Hoje, você ter uma arma ilegal em casa, uma arma raspada, por exemplo, é um crime inafiançável. Sim. Você não tem nem fiança pode te liberar disso. O grande ponto que eu vejo... Mas se você comprar uma arma e tiver o registro e guardar em casa... Hoje, a nossa Constituição... Tá errado hoje também. É outro assunto que você vai ter argumentos para todos os lados. Mas hoje a nossa Constituição permite a propriedade. A arma não é algo ilegal no Brasil. Mas eu posso comprar uma arma, então? Pode comprar arma, é uma propriedade. Mas por que está dando a posse? Espera aí, então vamos lá. E você tem direito à legítima defesa. São 2 pontos que a Constituição te garante. Legítima defesa, ela te dá o direito de se defender proporcionalmente. Eu sei que o Otto ia falar isso, provavelmente, na mesma proporção. Só que o cara hoje, a bandidagem está toda armada. Então, se garanta que ninguém tem arma, só que não dá para se garantir isso com a nossa fronteira que nós temos. E nunca vai dar para se garantir. Os Estados Unidos, que é um país um pouquinho mais rico que o nosso, com uma fronteira com um único país, que é o México. Nós temos fronteira com N países aqui. Vários. Eles têm fronteira também com o Canadá, mas o Canadá é light. Canadá não tem problema. Meu amigo falou que os Estados Unidos melhoraram. É o jardim dos Estados Unidos. O México é o quintal, vamos dizer assim. Onde passam os problemas maiores. Ele não consegue, com toda a restrição que ele tem lá, entra por avião, por barco, por submarino, por qualquer coisa, por terra, por buraco, qualquer coisa, entra coisas ilegais pelos Estados Unidos. Aqui, pior ainda, se você tentar fazer qualquer pensamento, veja, a nossa fronteira é algo, e só com países complicados, nós não conseguimos, nem o Cesare Battisti fugiu pela Bolívia, que seria o óbvio, que ele foi preso a última vez, tentando sair pela Bolívia. E nós não seguramos nada ali. E deve ter passado lá de mãos abertas e abanando. Só uma essa questão. O presidente da Bolívia esteve aqui cumprimentando. O Evo Morales. Esteve aqui cumprimentando
o nosso presidente Bolsonaro, da República. sim. E na sequência descobriram o fugitivo lá, né? Será que não foi olha, eu estou do teu lado, estou tanto do teu lado que eu vou te entregar um presentão? Pois é, pode ser. Politicamente pode ser. Também. Mas o ponto é justamente... Mas se a gente ficar brigado com a Itália por causa de um criminoso, de um assassino... Então, mas é outro caso. Só para terminar né, da posse de arma, a questão é a seguinte. Primeiro, nós estamos imaginando uma sociedade ideal. Mas nós temos que pensar que alguém pode invadir, entrar na sua casa, te ameaçar, e você tem direito, atendendo às normas legais, a se defender. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Todo mundo tem em casa faca. Faca é um objeto que pode matar. Nós tivemos o próprio presidente, o atual presidente, quase foi morto. O presidente da Polônia, o prefeito de uma cidade polonesa agora, ontem ou anteontem, foi morto no palco por um cara que veio com uma faca. O nosso irmão aqui, o nosso irmão comentarista Della Rosa. Della Rosa, também foi atingido por faca. Então, assim, nós temos armas. Então, é o nível de arma, assim, o assado. Eu vendo faca, só para considerar, né? Vai vender arma também, Eu João? vendo faca de 10 polegadas. Vai vender arma também agora? É algo que mata, claro que mata. Claro Vai que vender mata. arma Não, também? não vou vender Design arma, guerra quando não, liberar... não ando armado, não ando... Mas o grande ponto é o seguinte, os bandidos estão extremamente armados. Essa semana, anteontem, uma deputada estadual do Rio de Janeiro, a Marta Rocha, tem o nome da mesma, que foi candidata, foi Miss Brasil, ela, com um carro blindado, com um motorista que é policial reformado, policial militar reformado, o carro dela é blindado, gente, a maior índice de blindagem, que é a 5, foi fuzilado, o motorista ficou ferido, foi parar no hospital, mesmo com a blindagem, no meio da rua. É um sinal de barbárie. Agora, você começa a imaginar um fazendeiro, lá no Mato Grosso, que a primeira estrada que tem um posto de polícia fica a mais de 100 quilômetros da casa dele, muitas vezes. Com quantos tem isso? Ele não pode ter essa arma. Veja, ele está com a família dele, com a filha dele, pode entrar e barbarizar. Ele tem que ter o mínimo, não é o máximo, de direito a se defender. Ele não adianta ele ligar para a polícia. Ele não vai ter polícia por perto. Então, são casos e mais casos de pessoas que têm que ter o direito. E todos os lugares do mundo civilizado têm. Você vai para a Alemanha, as pessoas têm direito a ter sua arma em casa. Na Suíça é cultural. É cultural. Ah, mas a Suíça... Bom, é verdade, a Suíça é muito diferente. Mais um motivo. Porque os bandidos estão armados. Se entrar na sua casa e te barbarizar sua esposa, o que você vai fazer? Você vai dar o troco? Você vai tentar atuar? O cara está com uma arma automática e você vai tentar se defender com o quê? Com o seu canivete? Quer dizer, é muita coisa. Então, eu acho que é um direito nosso poder... Aliás... Só para terminar, o último ponto, bem rapidamente. Deixa o Aldo falar sobre arma antes de acabar o bloco. Não, é só bem rapidamente. Houve um plebiscito. Sim. Houve um plebiscito. E se perguntou, vocês, povo, são a favor ou contra ter a posse de arma? Vocês, povo, são a favor? Nós somos a favor. Foi a resposta. E sabe o que se fez? Não, nós somos contra. Para que esse plebiscito? Cadê o poder que emana do povo? Gastou dinheiro e teve várias questões por trás. Então, esse é o grande ponto. As pessoas têm que ter o direito, mas têm que ter o dever da responsabilidade toda que uma arma pode implicar. Sua opinião sobre esse tema, Aldo? Filete, eu sou coerente e acho que o tema segurança é um tema que tem diversos segmentos, né? Eu sou contra, por exemplo, a redução da maioridade penal, por uma questão constitucional que eu já expus aqui em alguns programas. Mas sou a favor da implementação ou da estruturação do Estado para que se cumpra o ECA. O ECA, ele tem mecanismos de se segurar o menor infrator a ponto de... aquela questão, né? O Estado não dá a educação básica, mas como punição de uma internação, um dos itens da punição é ter acesso a uma formação, uma profissão, uma cultura, enfim. Então, para falarmos de segurança, nós vamos ter que falar em educação, como sempre. Claro. Mas eu sou coerente com o que eu falo. Quando se fala em arma, eu também já manifestei que eu sou contra o porte.
Acho que a sociedade não está preparada para o porte. Qualquer briga de trânsito, nós já sabemos que vai ter ou homicídio, ou tentativa de homicídio, ou uma chacina, dependendo da colisão. A questão da posse dentro da residência, eu confesso que eu ainda não refleti, não tenho ainda uma definição sobre isso. Mas eu entendo, não é só campanha de política do presidente. É uma das motivações pelos quais ele foi eleito. A sociedade quer dar um basta em diversas situações, e esse basta também foi votar em Bolsonaro. Ou seja, não aguentamos mais a segurança do jeito que ela está. Então, se esse candidato está defendendo a bandeira, lembra que eu sempre falo aqui, olha, qual é a bandeira dele? Ele defendeu. A minha bandeira é armar o homem de bem. O símbolo dele era esse. Não, mas ele, olha só, ele não enganou ninguém. Ele disse, eu vou liberar a arma para o cidadão de bem. Quanto aos requisitos, se pode, não pode, quem vai poder, enfim. Mas ele está cumprindo aquilo que o colocou na presidência. Basta a insegurança. Eu acho que o grande efeito dessa medida do presidente é dar uma sensação de segurança para aqueles que querem ter arma em casa. Porque do jeito que está, o bandido já sabe que aquele homem de bem não tem arma na casa dele. Isso ele já sabe. Então, quando já se começa a colocar a dúvida no bandido, opa, acho que aquele cidadão de bem, ele tem arma na casa dele, claro, se ele quiser assaltar, ele vai de fuzil na casa do cidadão. Mas aquele bandido momentâneo, ele vai ter que pensar duas vezes se ele vai invadir ou não a casa de uma pessoa de bem. Bom, muitas participações, né? Continue ligando aqui, participando no 997-11-5545. Já falamos sobre o Ministério do Trabalho, elogiamos o bombeiro, falamos também sobre o acidente num animal marinho, falamos sobre o caso de homofobia de São Vicente e agora sobre armas. Se você quiser sugerir um tema que não se distancie muitos desses que nós estamos debatendo, pode mandar sua mensagem para o 997-11-5545. Buraco na sua rua, problemas que foram resolvidos pela prefeitura, bom atendimento médico, enfim, o que você quiser colocar, nós estamos à disposição. Não nos abandone, é muito rápido, já voltamos. Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A melhor programação RVD.
Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no Ação em Reação, hoje dia 15 de janeiro de 2019, ó Pedro, que 18, 19, dia do compositor, dia do adulto e dia do Guarujá. Parabéns ao Guarujá, né? Tem umas ações bacanas do Guarujá, né? O prefeito, 2 vezes por semana vai cantar o hino nacional, hastear a bandeira. Eu lembro de que eu estudei no Leão 13, né? Que a diretora depois foi para o Jean Piaget, dona Marlene, né? Competentíssima. Hoje está com o Alexandre Tomás Vieira tomando conta lá do Jean Piaget. E tinha a bandeira, tinha tudo isso, né? A gente respeitava o professor, tal, era diferente pra caramba, né? Eu lembro que uma vez eu chutei uma bola, bateu no travessão e a bola quebrou o vidro do vizinho, né? Aí tomei uma anotação na caderneta, meu pai teve que ir na escola. Se fosse hoje, a escola que não tem rede, o cara ia falar, pô, será que é uma maluca da diretora, né? Então naquela época a gente fazia a coisa às vezes até certa, mas se desse errado, a culpa era sempre nossa, né? E eu ficava com aquela anotação, como é que eu vou falar pro meu pai que eu chutei uma bola, bateu no travessão e tal? Já pensou se eu tivesse 30 anos na frente e falar, pô, mas por que não tem rede aí? Eu ia ser um gênio, né? Mas como uma pessoa normal, né? Você não tem essa noção. Fala, poxa, eu que chutei a bola muito forte e tal. Anotação na caderneta, pai pagando o vidro, né? Hoje mudou tudo, né? O filho tem sempre razão, né? Os professores estão sempre errados. É bem complexa essa questão. Eu ia nas reuniões do meu filho lá, as professoras me adoravam, porque eu falei, meu filho, ele calado, ele já está errado. Pode pôr de castigo, fazer tudo. O regime militar, por isso que ele não usa droga, por isso que não bebe, né? Porque sempre foi na dureza. Na moleza não tem moleza. Agora, acho que o professor que está errado, tudo, passa a mão na cabeça, às vezes dá problema, né? Bom, temos várias participações. Meu amigo, parabenizar o Real, a Gisele, a Amanda, a Thaís, a Joana, né? Certo? Que estão aqui fazendo programa todos os dias, né? Pontualmente, organizando tudo aqui dentro, né, na nossa TV, que está crescendo, viu? Várias salas aqui, ar-condicionado perfeito, né? Com muitas atrações aí para 2019, né? Também para a Cris, para a Amanda, para a Vitória, né? Que fizeram partes aqui, então, Cris, a Daiane e a Vitória, que fizeram parte aqui também da nossa casa, estão em outro projeto, mas continuam vendo o programa, né? Temos o Wesley Lescré, que vem o programa, o vereador Roberto Rocha, líder da Câmara, agora líder do prefeito Pedro Gouveia, que está enrolado com a questão do lixo, né? Pessoa bacana, Pedro Gouveia, conversa com todo mundo, questão do lixo, São Vicente preocupa. O Ariovaldo Feliciano, doutora Agnes, irmã do doutor Aldo, também excelente advogada, certo? E muitas pessoas aqui. Bom, a Justiça do Trabalho é o mercado persa, João, é a Miriam. Pode acabar o Ministério do Trabalho, mas concordo com o Aldo, temos que ter justiças especializadas, é o Flávio. Parabéns ao bombeiro, sempre rápido, doutor Aldo. Você foi muito eficiente quando falou do bombeiro. É o Gilson. César Batiste é um vagabundo. Meu Deus do céu, o Romano, não é o Romano que mandou, não, é o Flávio. Um abraço para o Romano. Vagabundo é coisa do Romano. Romano foi um dos vagabundos, lá, safados, assassinos. Parabéns ao Mito, é a Rogéria. Meu Deus do céu, o Mito está com moral com as mulheres, meu Deus do céu. Passaram mel no Mito, é tanta mulher falando do Mito que, meu Deus, né? A Jacirema,
João, respeita a posição do doutor, mas a prática é outra. Não temos tempo para educar esses anjinhos que estão por aí matando pessoas, só para verem como elas morrem. Jacirema está bravo. É verdade, Jacirema, eu concordo. Talvez daqui a alguns anos possamos tratar os menores de outra maneira, agora não dá. Meu Deus do céu, temos que tratar esses marginais com flores? Não. Temos que reduzir a maioridade penal. Mas parece que é cláusula pétrea, é complicado. Eles são os piores. Quanto à educação, tráfico, segurança tem surtido efeito em nossa sociedade, destruída totalmente por partidos esquerdopatas, podendo hoje melhorar. Posse de arma, sim. Meu Deus, posse de arma, sim. Temos o direito a defender nossa casa e nossa vida. O Aldo falou que concorda parcialmente, não estudou o tema, e o João que concorda. João, o que é comparado para usar dentro de uma repartição pública? Não podemos levar embora quando saímos. O que é comprado para usar dentro de uma repartição pública, ela deve trabalhar lá. Não podemos levar embora quando saímos. É obrigado a doação para repartição. Ao contrário, não podemos levar. Olha lá, João. Você falou que levar o ar-condicionado? O juiz, promotor, delegado que comprou equipamento tem que deixar. Jacirema agora foi que eu não sei. Eu não sei exatamente disso. Mas ela trabalha com esse setor. Acredito, não estou dizendo que não estou contestando. Eu realmente não conheço essa regra que você não possa levar alguma coisa sua própria de volta. O ar-condicionado custa 1.500, João, para instalar é 500. Para tirar vai ser 200, para colocar vai ser 500, não deixar lá, né? Não estou falando isso, Filete, eu estou falando o seguinte. Eu vi juízes que levaram o ar-condicionado por fórum, até falo qual foi o valor, São Vicente, por exemplo, e ele falou, esse ar-condicionado é meu, tem a nota fiscal, quando eu sair daqui eu vou levar ele de volta. Se pode, eu não vejo porque não poderia também, eu não consigo imaginar a questão da lei falando, olha, é uma coisa sua, você está levando lá algo que é seu. Não sei se incorporaria o patrimônio público, realmente eu não sei. Não, ela falou que não, ela trabalha nesse setor, então ela deve ter conhecimento de causa. Filete, mudou a barba? Prefiro como estava antes, mas gosto de barba. Meu Deus do céu, Flávia, não fala isso, aqui que cai a casa aqui. O Augusto manda me tirar daqui, pô. Fala só porque ela ficou triste que eu falei que o Bolsonaro tá com tudo, né? Manda um abraço pro Aldo Santos Pinto, grande advogado, e pro João Vilela, meu muito obrigado, Aline, telespectadora aqui bacana, tal. Deixa eu ver, eu não posso errar o nome dela. Alcideia. Quando o cidadão de bem estiver o poder de segurança, é melhor. O bandido vai pensar 2 vezes em entrar em casa, como o doutor Aldo falou. É isso mesmo, temos que ter porte de arma. Estamos mais preparados que os bandidos. Mudar muitas leis que privilegiam eles, como audiência de custódia. Meu Deus, o pessoal está informado aqui, hein? Por isso veremos um novo presidente mexa nisso. Obrigado, João. Obrigado, Aldo. A Zona Noroeste está esperando muito e você, Filete, fala sempre da gente aqui. Verdade. Então, Aldo, ela está concordando com você, falando que... como é que são essas audiências de custódia? Explica para o telespectador mais desavisado aí. Olha, eu não milito na área criminal, como militei há algum tempo. Mas tu sabe de tudo. Atrás, né? Mas o fato é que o cidadão que não é de bem, que é pego numa situação flagrante, por exemplo, ele é de imediato levado a uma audiência de custódia e o juiz vai avaliar se ele valida ou não a prisão dele. Sim, beleza. Então é uma... Antes não tinha essa análise. Só para deixar bem rapidamente a história da questão da audiência de custódia, ela foi feita pelo Ricardo Lewandowski, quando foi presidente do CNJ e do STF, e ele colocou essa questão. É interessante por um lado, porque eu acho que não pode haver realmente risco da pessoa ficar presa injustamente, mas por outro lado, a forma que está sendo feita talvez não seja adequada. Porque essa audiência de custódia, entre aspas, em várias aspas, acontece no mundo inteiro, nos Estados Unidos principalmente. Até numa multa de trânsito tem direito a chegar lá na frente do juiz sem advogado, muitas vezes, se você abrir mão do advogado, e você explicar para o juiz daquela questão. Então, é uma questão que é boa, por um lado, a gente tem que ter o lado bom do negócio, porque a pessoa, imagina você ser preso e não ter direito ao acesso ao juiz, por exemplo, é uma coisa que tem que como colocar do nosso lado, a gente acontecendo alguma coisa com a gente, né? Era uma autoridade que não seja da polícia, que a polícia é administrativo. Vamos passar as fotos, João? Vamos. Passar as fotos. Pedro Filete vem no programa, adoro o Aldo e o João, conhecem tudo, tal. Temos que prender... Não faz isso. Temos que prender o Aécio também. O Pedro... Tem sim, Pedro claro. Aécio. Quem tiver fazendo errado, faz. Ele gosta do Bolsonaro, mas falou que tem que prender o Aécio. O Aécio 45. Tá, vamos passar as fotos da cidade de Santos. João, mas peraí. Semente de maracujá aí, Thaís, espreme. Maracujá semente. Dá pro João, tal. Passa a fotinho de Santos aí.
Justamente, Filete, porque eu amo a nossa cidade, isso aí me passaram essas fotos. E é um retrato hoje do nosso maior cartão postal, que são os Jardins da Praia, numa situação, olha a sujeira que essas pessoas estão deixando na nossa cidade. Nós temos um código de posturas. Não é possível você chegar a esse nível, a situação do nosso cartão postal. Isso inibe o visitante, inibe o turista, inibe o morador de passear. Veja, olha a sujeira que está, a quantidade de lixo que está na nossa cidade, que eu amo muito, claro, que todos nós amamos tanto. A lixeira já cheia, com os lixos jogados. Sabemos que essa época do ano, talvez essa lixeira dê vazão no ano inteiro. Mas essa época não dá. João? A pessoa tomando banho ali, aquele sentado ali. Qual a solução? Solução? Tem várias soluções. Claro que vai passar para aquele ponto que o Aldo falou da educação, que é fundamental. Mas não dá mais. A educação, como o Aldo falou, o ponto é o seguinte, nós temos que fazer usar a lei. Nós temos hoje contravenção penal, por exemplo. Isso é contravenção penal, né? É contravenção penal. Não, a questão é a seguinte, a pessoa maior de idade, eu sei que vai, não pega, mas tem que agir. A pessoa maior de idade, sem trabalhar, sem uma série de coisas, nesse caso, utilizando os jardins da praia, degradando os jardins da praia, tomando banho. Fazer uma triagem? Tem que fazer uma triagem, mas aí tem que levar, tem que criar, né? Do meu ponto de vista. Isso não pode. Se eu fizer isso na praia, não pode. O banco, não pode, porque é para sentar, não pode deitar no banco. Vai você fazer, você vai ver que não, se eu fizer isso aí agora, você pode tirar. Você vai obedecer com a educação. Ele não continua lá. Eu não faço isso. Pessoas usando droga, sabe? Usar droga é crime ainda, usar maconha é crime. Não foi retirado, não teve uma DIN dizendo que não é crime. O STF está discutindo lá, inclusive, isso de vez em quando. Mas continua sendo crime. Mas não tem uma punição. A punição é ir lá um dia no fórum e você tem uma palestra falando mal da droga. Verdade. Mas continua sendo crime. E aí, não pode a gente deixar. Eu concordo que a nossa cidade ela tem que ter regra não só para nós que pagamos IPTU. E eu pago IPTU, João. Caro. Eu pago IPTU, João. E pago muitos. Eu quando conversei isso com algumas pessoas, eu falei, não, mas tem o turismo, eu não posso afastar. Desculpa. Esse tipo de turismo. Isso não é turista. Predador, mas isso tem. Não é turista. O João, tem, nessa época do ano, a pessoa não vai lá pro sul, pro frio, a pessoa vem pro verão, pro chuveiro grátis, Terra da Caridade. Mas ali não são. Terra da Caridade, mas veja bem, junto com o turista. Também vêm pessoas mal intencionadas, né? Essas imagens aí são terríveis da nossa cidade. E ainda escutei de pessoas assim, não, calma, é só a primeira semana de janeiro. Quer dizer, então eu não posso, veja, eu advogado, eu só tenho recesso nessa época do ano. Quer dizer, eu tenho que ir no recesso, então, fugir da minha cidade. Eu tenho que ir no recesso. Eu não posso levar minha filha para andar na praia. Eu vou falar justamente sobre isso. Então, eu no recesso, eu tenho que fugir da minha cidade. Porque junto com o turista vem esse tipo de comportamento. Eu estava no dia 30 e 31, 2 dias, nos dias 30 e 31, ensinando a minha filha a andar de bicicleta. Papai Noel passou por lá, entregou uma bicicleta para ela começou a gostar. Ao lado, não foi na Praça do Sapo, da Fonte do Sapo, foi na Praça do Aquário. João, 5 da tarde, João, tinha um cara, não tinha nenhuma aparência de ser pessoa morador de rua. Ele simplesmente agachou, defecou. Fez lá o seu xixi, tranquilamente, rindo, olhando. Eu olhei, João, porque a minha vontade era de voar em cima do cidadão. Eu olhei e falei, deve ter algum guarda municipal aqui. Não tinha. Aquário municipal, aquela praça ao lado ali, dias 30 e 31, diversas criancinhas andando de bicicleta, patins, aquele clima agradável de Santos, aquele clima acolhedor de Santos. E tinham esses comportamentos ali, eu fiquei indignado com aquela situação, não voltei mais, entrou dia 1º, dia 2º, hoje é dia 15, não voltei mais com a minha filha naquele ambiente, porque eu me senti desprotegido. Eu vou de fora olhando isso. Quando eu vou para Poços de Caldas, por exemplo... Tu não vê isso? Eu não vejo isso. Quando eu vou para Serra Negra, eu não vejo isso. Aliás, quando eu vou para qualquer lugar, eu não vejo isso. Eu vejo aqui, porque falta responsabilidade, falta atitude, lei nós temos, não precisa criar lei nenhuma, não. Nós temos, mas tem que dificultar a vida desses caras que são desordeiros. Virou uma terra que pode tudo. Você vai pro túnel ali da Nossa Senhora de Lourdes, ali no Passo VLT, ali no José Menino, é o cara usando droga, é dia e noite. João, se na praia, que é o nosso cartão de visita, o nosso cartão postal, nós estamos encontrando isso aí que as imagens revelaram, no restante da cidade, eu imagino que esteja pior. Menos em um lugar, Aldo.
quem quiser passear com o filho, eu fui com a minha filha inclusive esse fim de semana, leva no canal 3. Na praia com o canal 3, coincidentemente ou não, tem bastante guarda civil. Tem uns 4, 5 carros aí. Não sei por quê. Por quem? Uriel Vilas Boas, que diz que a justiça de trabalho, falta um diálogo entre empresários e trabalhadores, né? O Marcelo Prado está mandando um abraço aqui. O Kevin Lorizete, hoje vamos fazer uma live lá, às 19 horas, lá na... O João já foi lá, né? Vou fazer uma live lá na Rádio Ômega, 19 horas, com o vereador Lincoln Reis e também com um vereador da Polícia Militar. Também nós vamos fazer uma live sobre essa questão, né? Sobre a questão de segurança pública e de questão dos morros, né? E também vamos passar as fotos agora das duas atrizes mirins, né? A Letícia Braga e a Nicole Orsini. O Aldo vai comentar as fotos. Acho que quem tem criança em casa, quem tem filho em casa, deve conhecer quem são os Detetives do Prédio Azul. Uma série famosíssima entre as crianças. Não é enlatado americano. São crianças de verdade, brasileiras, de boa família, de bom estudo, dando bons exemplos. Não há uma violência nesses seriados. A Letícia é a de azul, é ela que faz a Detetive Sol. E a maior é a Nicole Orsini, que faz a bruxinha Berenice. Elas estavam na região para um evento particular e receberam o convite do provedor da Santa Casa e do Augusto Capô de Casa para conhecer e eventualmente visitarem as crianças que lá estavam internadas sem que elas soubessem. E as meninas de imediato aceitaram, largaram mão de curtir o hotel, a piscina que estavam e frequentaram as alas das Santa Casas e de maneira muito categórica elas falaram assim: só sairemos daqui depois de abraçar todas as crianças que forem possíveis de isso acontecer. Eu me emociono porque eu estava lá, eu vi a reação de crianças que durante alguns momentos esqueceram que estavam na Santa Casa, esqueceram que estavam doentes, esqueceram que era um domingo de sol, esqueceram da doença, esqueceram de tudo. E ao reconhecer algo realmente inusitado, né? Imagina a criança internada e receber a visita do seu maior ídolo, né, da televisão. Foi algo assim realmente encantador e quem estava lá com certeza jamais vai esquecer desses momentos maravilhosos feitos de coração, num gesto de amor ao próximo incrível, sem custo algum para a instituição. E com certeza também, como elas mesmas estão divulgando nas suas redes sociais, algo que mudou a vida delas também. Queria mandar um abraço para a Cristiane, que está fazendo o programa Benê Saúde aqui nessa casa, para o Nilson da Solo Viagem, da Pizza do Canal 2, pizza maravilhosa lá no Canal 2, Guto Brito, jornalista, Paulo Eduardo Costa, o Conde Paulo, a Locomotiva Vicentina, vem do programa, a Flaviane, aqui a Lucélia, Filete, me ajuda a vender meus filhotes de Shih Tzu. Eu não vendo animais, mas se alguém quiser, tá vendendo baratinho aqui, não vou falar o preço, me liga que eu passo teu telefone. Passarinho, a Aline mandando um abraço pro Aldo e também pro João, né? Obrigado, Temos Aline. que encerrar o programa que estourou, queria agradecer o João Vilela, o Aldo. Só quero parabenizar essas duas meninas, que realmente é algo que dá muita esperança nessa geração que está vindo aí, Aldo. Parabéns para Santa Casa, legal. Parabéns para você e parabéns principalmente para essas duas meninas que fizeram um trabalho que realmente dá muita esperança para todo mundo. É bom ver pessoas nessa idade já com um propósito tão nobre que é realmente dar alegria a pessoas que estão num lugar tão difícil que é o hospital. Vou mandar um abraço agora para a Alice, filha do Aldo, que completou 5 anos domingo, né? Também para o Aldinho, né? Porque eu lembro do meu pai, quando eu era pequenininho, quando meu irmão fazia aniversário, meu pai me dava um presentinho, né? E quando eu fazia aniversário, dava um presentinho para o meu irmão. Então, Alice, parabéns, 5 aninhos, uma vida pela frente. Obrigado, doutor Aldo Santos Pinto. Obrigado, doutor João Vilela. Uma excelente terça-feira. Muito obrigado. Fique com Deus e com a assistência à programação. Muito obrigado.